Matemática, 10º ano, ensino médio, são 2 dos níveis abrangidos por esta aula. Esta aula é relativa ao capítulo de secções num sólido. É a primeira aula e vamos falar da perspectiva cavaleira e de secções naturalmente, num sólido. Se gostar da aula, no fim, não se esqueça de fazer like. Vamos começar falando da perspectiva cavaleira. É fundamental para perceber a representação que fazemos no plano de uma figura tridimensional, um sólido, portanto. Um sólido, neste caso, ou não. Figuras tridimensionais não têm que ser sólidos, mas os sólidos em particular. Quando se pretende desenhar um objeto tridimensional no plano, recorre-se a uma representação em perspectiva. A palavra perspectiva significa ver através de, ou seja, nós vamos ver um objeto tridimensional através de um plano, portanto, quando se representa, quando vimos num livro, numa folha de papel, portanto, ela é plana e nós estamos a ver desenhado um objeto tridimensional e conseguimos perfeitamente perceber que é um objeto tridimensional, mas, no entanto, está desenhado no plano. É isso que se pretende dizer. Entre os tipos de perspectiva mais utilizados está a perspectiva cavaleira. Ora, cavaleira, a palavra cavaleira, quem olha para esta palavra pensa logo que está relacionada com cavalo. Bom, vamos ver que a opinião, essa ideia não é totalmente descabida. Portanto, a origem da denominação cavaleira não é consensual. Portanto, quer isto dizer que as opiniões divergem. Podemos encontrar na literatura opiniões de que provém do nome dado a um tipo de construção alta, que é o cavalier, que existia em certas fortificações militares do século XVI e de onde se tinha, sobre a própria fortificação, uma visão do alto, como vamos ver, também é característica da perspectiva cavaleira. Outros dizem que se deve à semelhança com a perspectiva de um cavaleiro que tem um ponto de vista alto sobre os objetos. Portanto, cá está, não é totalmente descabido, ou poderá não ser, pensar que está relacionado com cavaleiro em cima de um cavalo. Portanto, há também opiniões que apontam que deriva dos trabalhos do matemático italiano Cavalieri, que é do século XVI e que, portanto, os trabalhos que ele deixou registados baseiam-se nesta perspectiva e, portanto, podem ter dado também origem ao nome. Bom, vamos então à perspectiva cavaleira propriamente dita, portanto, o nome é apenas um pormenor, mas já fica aqui uma ideia de possíveis origens. Algumas das regras da perspectiva cavaleira são: duas retas paralelas no espaço representam-se sempre por duas retas paralelas no plano, ou seja, no plano é sempre o desenho. Quer isto dizer que nós, quando queremos representar num desenho, numa folha de papel, por exemplo, duas retas paralelas, elas são paralelas na realidade, também vão ser paralelas no desenho. Retas concorrentes no espaço são representadas por retas concorrentes no plano. Portanto, outra regra fundamental. As linhas visíveis representam-se a cheio e as restantes a tracejado ou ponteado, portanto, para nos dar uma ideia do que está à frente e do que está atrás de outros elementos da figura. Os planos frontais de um objeto são representados como na realidade. Portanto, esta regra, vamos vê-la do ponto de vista prático, para perceber melhor o que é que significa isto como na realidade. Mas posso já adiantar, o que se vê de frente, se temos quadrados, eles vão ser também quadrados no desenho. Quadrados na realidade vão corresponder a quadrados no desenho. Triângulos equilatos na realidade a triângulos equilatos no desenho. Então, é isto que se pretende dizer. Quer isto dizer que o que se vê de lado não tem obrigatoriamente que ser assim, como na realidade. E também se conservam pontos médios dos segmentos de reta desenhados. Quer isto dizer que pontos médios na realidade também vão ser pontos médios, ou seja, pontos que estão no meio dos segmentos de reta que estiverem representados. Portanto, são algumas das regras que nós vamos precisar para o que se segue. E temos aqui um primeiro exemplo de um paralelepípedo que está representado de acordo com as regras da perspectiva cavaleira. Portanto, nós estamos habituados a ver este tipo de figura, mas vamos agora ver com outros olhos. Podemos observar que duas retas paralelas no espaço representam sempre duas retas paralelas no plano. Portanto, nós sabemos que
este segmento de reta, quem diz retas diz segmento de reta, é na realidade paralelo a este. Portanto, na figura, num paralelepípedo, é isso que nós sabemos. Ora, na figura também aparece representado. O mesmo se passa com este retângulo lateral, que tem os lados paralelos, na realidade. Ora, na figura, eles também são paralelos, consegue-se perceber perfeitamente isso, e, portanto, essa ideia tem que sempre ser respeitada. Essa regra. Retas concorrentes no espaço são representadas por retas concorrentes no plano. Nós aqui não temos retas, mas temos segmentos de reta, que vai dar ao mesmo. Ora, nós sabemos que esta reta QH concorre com a reta FG e, portanto, reparem que eu estou a fazer FG, prolonga-se por aqui fora. Não é? Portanto, se for o segmento de reta, tem origem neste ponto, extremidade neste. Se for reta, não tem origem nem extremidade, contém, mas é os pontos FG. Mas pronto, o que aqui está a dizer é que, havendo concorrência na realidade, também vai ser representada por concorrência na figura. Portanto, todas as arestas do paralelepípedo que são concorrentes têm que estar representadas como tal na figura. As linhas visíveis representam-se a cheio e as restantes a tracejado ou ponteado. Portanto, nós estamos aqui a ver, precisamente, que esta linha está a tracejado, esta e esta também. Portanto, isto acontece porque são as arestas que estão na parte traseira do sólido. Nós não as estamos a ver de frente. Digamos que estas faces estão a tapar as arestas traseiras. Por isso nós pomos a tracejado e tudo isto ajuda a perceber a figura. Portanto, é uma regra fundamental que deve ser respeitada. Linhas não visíveis a tracejado ou então a ponteado. Observa-se também que os planos frontais de um objeto são representados como na realidade. Ora, o que é que isto significa? Nós aqui estamos a ver de frente o paralelepípedo. Ora, sabemos que esta face é um retângulo, mas também sabemos que este é um retângulo. Ora, dá-se o caso daqui não estar representado um retângulo. Se formos a ver isto no plano, isto aqui acaba por ser um paralelogramo, portanto um quadrilátero com lados paralelos 2 a 2, não é? Portanto, nós aqui não estamos a ver um retângulo, porque ele está, podemos utilizar a perspectiva cavaleira, mas aqui já conseguimos ver um retângulo. Portanto, o que estamos a ver de frente fica representado como na realidade, e o que não estamos a ver de frente, olha, fica representado de acordo com a perspectiva cavaleira. Portanto, é um ponto de vista alto e é o único modo que nós temos de visualizar o objeto, porque se não os visualizarmos desta maneira não o conseguimos representar. Portanto, naturalmente que se nós olhamos para um prédio do ponto de vista baixo, olhamos para um prédio diferente, nós não temos esta perspectiva relativamente ao prédio. Teríamos que nos deslocar num helicóptero para um ponto alto, mais ou menos neste sítio, nesta posição, para conseguir ver o teto do prédio, esta face, esta fachada frontal, esta lateral e as outras que estão para trás, nem do helicóptero as conseguiríamos ver, a não ser que dessemos a volta. Portanto, é um ponto de vista alto e é um dos pontos de vista que permite ter a percepção dos objetos tridimensionais. Portanto, para quem nunca pensou nisso, pronto, fica aqui agora com o esclarecimento de que estas regras obedecem a certos padrões e que resultam muito bem, são utilizadas há muitos séculos. Vamos agora falar da secção num sólido. A secção de um sólido tem uma definição muito simples. Portanto, a secção num sólido produzida por um plano é a interseção do plano com o sólido. Portanto, podemos pensar numa laranja que, se a cortarmos com uma faca, vamos obter como secção, portanto, a faca produz um plano, se a faca for a direito, digamos, e vamos ter como interseção da faca com a laranja aquela parte de cor de laranja que nós vimos da secção, portanto, a parte que fica exposta depois de cortar a laranja. Portanto, é, portanto, o conjunto de pontos comuns ao plano e ao sólido. Vamos ver um exemplo. Temos nesta figura um cubo e vamos seccioná-lo segundo um plano, segundo o plano alfa. E temos aqui então que este plano que estamos aqui a ver, que é paralelo às faces superior e inferior do cubo, vai seccionar o cubo de acordo com o quadrado, IL, IJ, LM. IJLM. Portanto, é a secção produzida pelo quadrado. Note-se aqui o pormenor de que este lado do quadrado está na figura sobreposto a este segmento de reta, porque nesta perspectiva que estamos a ver, eles estão na mesma linha, estão alinhados, mas pronto, a figura tem que ser feita respeitando as regras e esta situação acontece, se acontece com este plano, acontecerá com outros que estejam a uma cota superior ou inferior
e pronto, é apenas um pormenor. Portanto, temos então que a secção no cubo, portanto o cubo é, digamos que maciço, vai ser o plano IJLM, portanto são os pontos comuns do plano alfa com o cubo. Observamos ainda que a interseção do plano alfa com as faces do cubo são segmentos de reta. Portanto, nós observamos aqui os segmentos de reta IL, JL, LM e MI. Portanto, é uma observação importante. Portanto, naturalmente que, digamos que as linhas que contornam a secção vão ter obrigatoriamente que pertencer às faces do cubo, que são os únicos pontos do cubo que são exteriores, que são pontos fronteiros, quero dizer, não digo exteriores, mas fronteiros, portanto, que contornam a toda a volta, e, portanto, esses segmentos de reta pertencem às faces do cubo, neste caso, às 4 faces laterais, com exceção, o cubo tem 6 faces, pertencem às 4 faces que não são nem a face superior nem inferior. Portanto, são as faces laterais, portanto. O plano alfa interseta faces paralelas segundo segmentos de reta paralelos. Ora, nós sabemos que esta face GHDC e BAEF são faces paralelas, portanto, a face direita e a face esquerda. E, portanto, o cubo interseta essas faces também com segmentos de reta paralela. O segmento de reta ML é paralelo ao segmento de reta MJ. Passa-se o mesmo com JL e IM. Portanto, porque a face, digamos que frontal e a face traseira, portanto, são faces que são paralelas. De uma forma geral é válido isto que acabei de dizer, portanto, que um plano interseta planos paralelos segundo retas paralelas. Temos aqui uma ilustração deste facto. Temos aqui os planos beta e gama que são paralelos e temos aqui o plano alfa que os interseta. E vai intersetar segundo a reta R e S e são, portanto, retas que observa-se bem na figura que são paralelas. Portanto, a propriedade é que um plano interseta, como aqui diz, planos paralelos segundo retas paralelas. Neste caso são as retas R e S. Portanto, e uma consequência particular disso foi o que observamos na figura anterior da secção do cubo, em que tínhamos aquele plano a intersetar as faces de acordo com segmentos de reta paralelos. Então, é um princípio fundamental e que vai servir muitas vezes para fazer secções em sólidos que são poliedros, ou seja, sólidos cujas faces são polígonos. Temos aqui um primeiro exemplo. Temos um paralelepípedo e os pontos IJ que pertencem às arestas, a duas arestas do paralelepípedo, e vamos fazer algumas secções para ver o que acontece. A secção produzida no paralelepípedo pelo plano FJM, ou seja, FJM, vai ser simplesmente o triângulo FJH. Eu há pouco disse FJM, mas não é FJM, é FJH. Portanto, é o triângulo FJH. Portanto, nós o que fazemos é, consideramos o primeiro ponto que caracteriza o plano e o segundo, e se porventura os unirmos e o segmento de reta resultante pertencer a uma face do poliedro, neste caso paralelepípedo, então podemos prosseguir. Está bem? Este vai ser um dos contornos da secção. Não nos podemos esquecer do princípio básico de que os contornos da secção vão pertencer sempre às faces, à parte exterior, portanto, digamos que à parte exterior à parte fronteira do sólido, não é exterior, mas é fronteira, portanto é o contorno ao sólido, neste caso às faces do paralelepípedo, tem sempre que pertencer às faces do paralelepípedo. Ora, o J unido a H produz-nos também um segmento de reta que pertence a uma face do paralelepípedo, portanto estamos bem. E se unirmos o H com o F, a mesma coisa, pertence à face superior do paralelepípedo, portanto está tudo bem. Vamos agora a um outro. Temos agora o plano IAD, e o que vamos fazer é começar por unir o A com o I, portanto, uma vez que este segmento de reta pertence a uma das faces do paralelepípedo, portanto está tudo bem, podemos fazer o mesmo com o A e o D,
O A une com o D porque também pertence a uma face, até pertence a duas neste caso, do paralelepípedo, portanto pertence à face posterior e à base do paralelepípedo. Portanto, até é uma aresta, neste caso, portanto, está correto, está na fronteira. E agora, se queremos fazer IAD, temos um problema. Não podemos unir o I com o D, porque se unirmos o I com o D, este segmento da reta está no interior do paralelepípedo. Portanto, isto é que nunca se pode fazer. A tentação que a pessoa tem é logo de unir. E neste caso obtia-se um triângulo. Mas isso não é verdade, porque o I unido com o D não era um segmento de reta pertencente à face do paralelepípedo, nenhuma das faces. E por isso não pode ser. O que se vai ter que fazer é utilizar a regra que expus há pouco, a propriedade, que é a de planos paralelos, a de um plano intersetar faces paralelas segundo segmentos de reta paralelos. Ora, acontece que esta face frontal e traseira são faces paralelas. Portanto, como o ponto I lhe pertence, portanto, nós sabemos que este segmento de reta e este ponto vai definir um plano que é assim oblíquo. Ora, eu vou ter que pegar neste ponto, portanto, como esta face, digamos, outra maneira de ver é, esta face é paralela a esta, portanto, se este segmento de reta pertence à face posterior, eu vou ter para a face traseira, eu vou ter que arranjar um segmento de reta que pertence à face frontal e que lhe seja paralelo. Portanto, pego numa régua, traço uma linha paralela a esta aresta e fico então com uma outra aresta, quero dizer, um outro contorno da secção porque pertence a uma das faces do poliedro. E agora podemos unir o L com o D sem qualquer problema, porque obtemos um segmento de reta que pertence à face direita do paralelepípedo. Portanto, recapitulando, nós quando temos faces paralelas, devemos sempre arranjar a maneira de obter segmentos de reta paralelos. Portanto, procuramos as faces paralelas e traçamos segmentos de reta paralelos. E com isto vamos obtendo aos poucos os contornos da secção. Neste caso, podemos concluir então que ficamos com um retângulo, que é o retângulo IADL, portanto IADL, que é este retângulo que aparece aqui nesta perspectiva, quase que nem se vê. Vamos agora à secção produzida no paralelepípedo pelo plano EID. Ora, vamos ver então. EID. Bom, podemos começar por traçar o segmento de reta EI, que fica tracejado porque está nesta face que está de lado, portanto não se vê nesta perspectiva. E, portanto, como pertence à face do paralelepípedo, portanto, é de facto um dos contornos da secção. Segue-se ED, portanto, ED também se pode traçar porque pertence a uma das faces do paralelepípedo. Portanto, sempre que isso acontece, sempre que a unirmos dois pontos pertencentes à secção, eles formam um segmento de reta pertencente às faces do paralelepípedo ou do poliedro, temos então que estamos no caminho certo, portanto é de facto um dos contornos da secção. Agora, se unirmos o I com o D, é que já fazemos mal, porque dá-se o caso de estes formarem um segmento de reta que pertence ao interior do cubo, não pertence a nenhuma das faces, portanto isso não se pode fazer. O que se pode fazer sim é observar que a face traseira e a face frontal são paralelas e, portanto, se este ponto pertence à face frontal, vai ter que haver um segmento de reta que seja paralelo ao segmento de reta ED e que contenha o I. Portanto, o que nós vamos fazer vai ser traçar um segmento de reta que seja paralelo ao segmento de reta ED e contenha o ponto I. Aqui o temos. Vê-se bem que são paralelos, com uma reta consegue-se fazer isto perfeitamente. Se for com um aristo, ainda melhor, ainda fica mais perfeito. E então, ficamos com dois segmentos de reta paralelos. Isto com base naquela propriedade que acabámos de referir, que nos diz que um plano secciona dois planos paralelos segundo retas paralelas. E agora, podemos unir o ponto M com o ponto D, uma vez que estes vão formar um segmento de reta que pertence à face, que é a base do paralelepípedo. Portanto, ficamos então com que tipo de quadrilátero? 1, 2, 3, 4. Os outros eram triângulo e retângulo. Agora também vai ser quadrilátero, mas não vai ser retângulo. Vai ser um trapézio, uma vez que os segmentos de reta IM e ED vão ser paralelos, portanto, formam, portanto,
um trapézio. É o trapézio EIMD. E, portanto, espero que com este exemplo fiquem bem introduzidos estes conceitos e o modo como se constrói. Portanto, regra geral, unir os pontos que formam segmentos de reta que vão pertencer às faces do poliedro. E depois, utilizar a regra de que um plano interseta planos paralelos segundo retas paralelas. Portanto, se encontramos planos paralelos na nossa secção, vamos arranjar a maneira de encontrar também segmentos de reta paralela, como exemplifiquei. E com isto ficamos com a secção bem traçada. Agora, o erro mais elementar é dizer logo que a secção, neste último caso, é o triângulo EID. Portanto, aqui a falha básica foi unir o ponto I com o ponto D. E como é um segmento de reta interior ao cubo, isto não pode ser contorno da secção obtida. Era como cortar o cubo de manteiga e deixar a faca a meio. Nós temos que cortar de uma ponta à outra para conseguir uma secção completa, não é? Vamos então prosseguir. Temos aqui um outro sólido que é constituído por um cubo de aresta 4 com uma pirâmide de altura 4. E queremos a área da secção produzida no sólido pelo plano HBE. Ora, H, B está aqui embaixo, E. Eu coloquei aqui de propósito esta ordem de letras, HBE, para induzir o aluno em erro. Tenho que confessar. O erro mais comum que o aluno comete é unir o H com o B e depois com o E e dizer que a secção é o triângulo EHB. Mas não é verdade. Não é verdade porque se unirmos o H com o B, temos um contorno, portanto, um segmento de reta que pertence ao interior do sólido e, portanto, não pode ser fronteira, não pode ser contorno da secção. Por isso, vamos unir, mas é o E com o B, porque este de certeza que vai ser um dos contornos da secção porque pertence a uma das faces do poliedro. Portanto, um poliedro é um sólido limitado por polígonos. Os polígonos são triângulos, quadriláteros, pentágonos, etc. Portanto, os polígonos são regiões do plano limitadas por segmentos de reta. E, portanto, temos aqui o segmento EB, que pertence à face esquerda deste sólido. E agora o que mais podemos fazer? Podemos também fazer, digamos que, tendo como base aquela característica de que portanto, nós já sabemos que o ponto H também pertence, não é? Portanto, se o ponto H pertence, é certo que vai haver um segmento que passe no H e que seja paralelo ao EB, porque as faces esquerda e direita do cubo são paralelas. Portanto, temos aqui um outro contorno. Note-se que este contorno também pertence à região, pertence também à secção, pertence também ao interior do sólido, quero eu dizer. No entanto, o que nós vamos fazer é, primeiro seccionamos o cubo e depois vamos à pirâmide. E assim também nos entendemos. É como fingir que não existe este lado direito do sólido, que é a pirâmide quadrangular. Portanto, dá para fazer isso, para nos orientarmos melhor. Agora, conseguimos com esta ideia pensar que o cubo é seccionado pelo plano HBE segundo este retângulo. Portanto, obtivemos este retângulo traçando este segmento de reta e outro paralelo a este que passa no ponto H, porque o H pertence a uma face que é paralela à face esquerda deste cubo. Agora vamos à pirâmide e é fácil. Vê-se bem que o alinhamento vai nos conduzir ao vértice V. Naturalmente não há outra hipótese. Neste caso nós não podemos procurar planos paralelos aqui porque o vértice V é aqui um ponto terminal. Portanto não temos faces paralelas numa pirâmide, mas consegue-se ver perfeitamente que vai passar no ponto V e concluímos então que a secção do plano HBE no sólido é o retângulo BCHE. Ora, BCHE juntamente com o triângulo HVC. E o que nós queremos é a área da secção produzida. Então vamos ter que fazer a área de um retângulo com a área de um triângulo, não é? E então o triângulo EAB é retângulo em A. O triângulo EAB. EAB. Este triângulo é retângulo em A. Se não vos parece que este ângulo é ângulo reto, também não tem que parecer porque está em perspectiva. Mas nós sabemos que, como as faces do cubo são quadrados, se nós tivermos uma diagonal, vamos ter com um dos vértices. Portanto, já sabemos que as arestas do cubo, ou melhor dizendo, as arestas do cubo formam entre elas, duas arestas adjacentes, um ângulo de 90 graus. Portanto, como é retângulo neste ponto A, podemos aplicar o teorema de Pitágoras. Como sabemos que esta distância é 4 e esta também é 4, portanto, é-nos dado
é-nos dada essa informação, que a aresta do cubo é 4. Temos então que esta distância ao quadrado mais esta distância ao quadrado é igual à distância, é igual ao comprimento da hipotenusa ao quadrado, teorema de Pitágoras. Substituímos por 4 o EA e o AB, distâncias, e agora então vamos ficar com o B ao quadrado igual a 32, resultante 16 mais 16, e portanto o BE vai ficar mais ou menos raiz de 32, mais ou menos raiz de 32, e portanto nós mantemos o mais ou menos, apesar de sabermos que a distância vai ser positiva sempre ou nula. Neste caso seria só raiz de 32, mas senão o equivalente já não estaria bem. Portanto, esta expressão equivalente a ter apenas o raiz de 32 não estaria bem, porque se nós elevarmos o menos raiz de 32 ao quadrado, também obtemos 32. Portanto, escrevemos sempre com mais ou menos e depois no fim escolhemos aquilo que for conveniente no contexto do problema. O raiz de 32 dá para simplificar. É uma raiz que dá para simplificar. Dividindo por 2, que é o primeiro número primo que a divide, vamos obter o 16. Portanto, o que estamos a fazer é a decomposição do 32 em fatores primos. Agora o 16 também é par, também se vai dividir por 2. E por isso vamos ter o 8. O 8 também é par, divide-se por 2. E vamos obter o 4. O 4 também é par, divide por 2. Este caso é muito simples. E vamos ter o 2. O 2 também é par, divide por 2 e obtemos o 1. E chegamos ao fim do processo. Na decomposição em fatores primos, vamos sempre dividindo pelos números primos do mais pequeno para os outros. Portanto, 2, 3, 5, 7, 11, etc. Para decompor em fatores primos. E, portanto, concluímos que a raiz de 32 vai ser igual à raiz de 2 à quarta vezes 2. Portanto, aqui eu podia ter posto logo raiz de 2 à quinta, mas já estou a pôr 2 à quarta vezes 2, que é para depois separar a potência de expoente par para fora. E nós aqui podemos fazer várias coisas. Também podemos escrever logo raiz de 2 ao quadrado vezes raiz de 2 ao quadrado vezes raiz de 2, que é para conseguir simplificar o raiz de 32. Raiz de 2 ao quadrado é raiz de 4, que é 2. A mesma coisa aqui. 2 vezes 2, 4, fica 4 raiz de 2. A raiz na sua forma mais simplificada. Outra maneira. Há um par de 2, passa para fora. Há outro par de 2, passa para fora. Este não tem par, fica lá dentro. Ora, cá está. Há um par de 2 que passa para fora, fica 2. Há outro par de 2 que passa para fora, fica 2. E, portanto, fica 2 vezes 2 vezes raiz de 2, que é 4 raiz de 2. É uma regra que nos permite simplificar de uma forma mais célere uma raiz. E, portanto, vamos ficar que o BE vai ser mais ou menos 4 raiz de 2. Vamos agora prosseguir. A área da secção, então, vai ser a área do retângulo mais a área do triângulo. Portanto, BC vezes CH dá-nos a área do retângulo. CH vezes 4, uma vez que é dito que a pirâmide tem altura 4, vai ser... Temos, portanto, base vezes a altura a dividir por 2. Base vezes a altura sobre 2. Vamos substituir pelos valores. Ora, 4, que é a medida de BC, aresta do cubo, vezes o que descobrimos ser 4 raiz de 2. O CH também é 4 raiz de 2, naturalmente. Vezes a altura a dividir por 2. E agora há que simplificar as contas. 4 vezes 4, 16. Fica 16 raiz de 2. Aqui fica 4 vezes 4, 16. A dividir por 2 dá 8. 16 mais 8 vai dar 24. E, portanto, ficamos com 24 raiz de 2. Vamos apenas escrever a conclusão. A área é 24 raiz de 2. Unidades de área, sejam elas centímetros quadrados, metros quadrados, centímetros quadrados, é indiferente. Podemos escrever simplesmente unidades de área. Ou, se quiséssemos, unidades de comprimento ao quadrado. Um último exemplo. Desta vez uma esfera intersetada, uma esfera de raio 4 intersetada com um plano que é horizontal. Queremos a área da secção. Bom, para o fazer, a área da secção, a secção naturalmente que é um círculo, nós vamos precisar de saber o raio do círculo, para depois fazer πr ao quadrado, π vezes o raio ao quadrado. Ora, para fazer o raio do círculo, para terminar, cá está, para terminar a área da secção precisamos saber o raio do círculo que constitui a secção, e portanto, vamos aqui obter na figura um triângulo retângulo. Portanto, não nos podemos esquecer que aqui também temos um raio da esfera, portanto, a distância dos pontos da superfície esférica ao centro são todos iguais ao raio, e, portanto, vamos ter que aqui também vai ser 4, e resta-nos saber o raio. Mas como temos aqui um triângulo retângulo, podemos aplicar o teorema de Pitágoras para saber a medida do raio do círculo que constitui a secção. Vamos chamar à incógnita x, e temos, portanto, pelo teorema de Pitágoras, que 2 ao quadrado mais x ao quadrado é igual a 4 ao quadrado. E vamos ter então que x ao quadrado dá 16 menos 4.
16 menos 4 dá 12. X ao quadrado igual a 12. De onde sai que x fica mais ou menos raiz de 12. E nisto, e com isto, o que é que nós podemos fazer? Bom, também podemos simplificar o raiz de 12. Dá de facto para simplificar. Assim de repente me parece-me ser, como 12 é 4 vezes 3, fica raiz de 4 vezes raiz de 3, que dá 2 raiz de 3. Mas como nós queremos fazer o π vezes este valor ao quadrado, até é mais fácil ficar sem simplificar. Ou seja, fica a área da secção π vezes raiz de 12 ao quadrado. E vai dar então, como raiz de 12 ao quadrado dá 12, fica 12π unidades de área. Se quiséssemos uma aproximação, punhamos no lugar do π, por exemplo, 3.14 e ficávamos com uma aproximação para a área. Mas aqui é o valor exato, 12π unidades de área. Há agora que praticar estes conceitos, resolvendo a parte da ficha de secções num sólido que corresponde a esta aula. Portanto, a aula 1 de perspectiva cavaleira e secções. E não se esqueça, naturalmente, se gostar da aula, se gostou da aula, não se esqueça de fazer like no fim.